Olá, Carlos Dante, mais uma vez. Chamo-me Boa, sou professor de português. Hoje vamos continuar a desenvolver alguns conteúdos que nós encontramos no exame de admissão. Estamos a falar, por causa de hoje, das orações subordinadas relativas. São orações, são um tipo de construções que nunca faltam nos exames, tanto da UPI, UEM e outras instituições. Então, nós queremos dar algumas dicas relacionadas com as técnicas de identificação das orações subordinadas relativas. Então, Carlos Dante, para que possa receber mais informações que nós vamos publicar, pedimos-lhe que faça a sua inscrição. Então, vamos à aula de hoje. O tema é orações subordinadas relativas, suas propriedades. Estamos a falar das suas características. Então, vamos. A primeira característica que nós podemos avançar sobre as orações subordinadas relativas é que elas fazem parte do grupo que se chama de orações adjetivais. O que estamos a dizer é que as orações subordinadas subdividem-se em três grupos. O primeiro grupo é de substantivas, o segundo é de adjetivais, o terceiro é de adverbiais. Nas substantivas encontramos as integrantes e as completivas. Nas adjetivais, nós encontramos as relativas. Então, elas funcionam como adjetivos. O que significa isso? Elas ocupam os lugares sintáticos dos sintagmas adjetivais. Elas vão desempenhar a função do adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Qualificar, descrever, trazer algo relacionado com o nome. Então, elas sempre aparecem onde há um nome, há um sintagma nominal, há um nome ou uma expressão equivalente a um nome. Por isso, a segunda propriedade é traz uma informação adicional relativa a um nome ou uma expressão equivalente. Equivalente, nesse caso, é esse nome. Então, elas só podem aparecer onde há um nome ou uma expressão equivalente a um nome. Porque funcionam como adjetivos. O adjetivo também só aparece onde há um nome ou uma expressão equivalente a um nome. Funcionam como continuando. Portanto, são introduzidas pelos pronomes relativos, que aparecem imediatamente após o nome da oração principal. O que significa isso? A palavra que introduz as orações subordinadas relativas não é chamada como conjunção, como acontece nas outras construções, mas sim é chamada como pronome relativo, porque elas introduzem uma expressão que tem o valor de um continuando. Porque é uma informação relacionada, é uma informação que ainda faz parte de um nome ou de um sintagma nominal que se encontra na oração subordinada, na oração principal. Então, nós temos alguns exemplos lá que nós vamos apresentar para desenvolver essas características ou essas propriedades. Então, vamos ver os exemplos que nós temos aqui, que ajudam a desenvolver essas propriedades. Temos a nossa frase aqui. Temos a frase 1 e temos a frase 2. O João leu o livro que São Paulo escreveu na cadeia. A nossa oração principal aqui é o João leu o livro. Essa é a nossa oração principal. Mas é provável que o meu interpretor não entenda de que livro ou não sabe de que livro estou a falar, porque sabemos que estamos num mundo cheio de livros. Podemos estar até numa sala cheia de livros. Então, nós precisamos de saber de que livro, precisamos de trazer uma informação adicional, uma informação que possa tirar a dúvida do meu interpretor, possa saber de que livro especificar ou qualificar esse livro. Então, eu vou trazer a expressão que São Paulo escreveu na cadeia. Então, é provável que o meu interpretor tenha lido ou tenha encontrado dois livros de São Paulo. Há livros que São Paulo escreveu na cadeia, há livros que São Paulo não escreveu na cadeia. Então, há livro que talvez seja de meu culto, há livro que seja talvez de Paulo Narcisiano. Então, eu vou trazer uma informação particular, uma informação adicional, uma informação que restringe o livro de que estou a falar. Então, vou trazer essa expressão, que São Paulo escreveu na cadeia. Então, que São Paulo escreveu na cadeia, essa aqui é a nossa oração subordinada relativa. Então, como nós temos essas orações
trazem uma informação adicional a um nome. Elas não estão preocupadas em trazer uma informação adicional a toda a oração subordinada, a toda a oração principal, mas sim traz uma informação relacionada a um nome. Esse nome encontra-se na oração subordinante ou oração principal. Então, nessa nossa oração principal, temos dois sintagmas nominais: temos o João e temos o livro. Então, a oração subordinada relativa que nós temos aqui nessa frase pretende trazer uma informação adicional ao segundo nome, que é o livro. Por isso, essas orações podem ocupar diferentes posições, dependendo do nome que pretende qualificar, ou que pretende restringir ou particularizar. Então, nesse contexto, essas orações, essa oração aqui traz uma informação relacionada com um sintagma nominal com a função de objeto direto. Por isso, ela está na posição final da frase. Está na posição final da frase. Então, por quê? Porque tem que ser ao lado do nome que pretende caracterizar. Mas nós podemos encontrar o caso em que essa oração subordinada relativa pretende caracterizar um nome ou um sintagma nominal que não se encontra na posição final da oração principal, mas sim que se encontra na posição inicial da oração principal. Significa que ela pode estar entre o sujeito da oração principal e o seu predicado. Então, é nesse contexto em que essas orações também são chamadas de orações encaixadas. Encaixadas por quê? Porque nós temos esse caso aqui, que leu, então está encaixado, está entre o sujeito e o predicado da oração principal. O que está a acontecer? A nossa oração principal, ou a informação principal que nós pretendemos dar, é que o livro é de São Paulo. Não sei se estamos a perceber. Mas é provável que o meu interlocutor não saiba de que livro estou a falar. Então, eu vou particularizar, vou trazer outra informação relacionada com esse livro, de modo que o meu interlocutor perceba com exatidão de que livro estou a falar. Então, vou trazer uma expressão, além de trazer um adjetivo, posso trazer uma expressão adjetival, uma expressão oracional, que possa ajudar na caracterização desse livro. Então, a expressão que o João leu, então é uma oração subordinada relativa. Isto é, desempenha a função do adjetivo. Porque vai trazer uma informação, vai explicar de que livro, vai trazer uma informação relacionada com esse livro. São chamadas relativas por quê? Porque traz uma informação relacionada, traz uma informação, estão ligadas a um nome, não a toda frase, não a toda oração subordinada principal, mas sim a oração, a um nome que está na oração principal. Na primeira frase, o nome que está em jogo é o livro que se encontra na posição final. Por isso, elas estão ligadas, estão encaixadas ou estão posicionadas cá, ao lado desse nome. Cá, estão encaixadas porque essa oração subordinada relativa, porque pretende trazer uma informação relacionada com um nome que tem a função de sujeito. Então, nós precisamos de perceber que a informação principal que se pretende dar é que o livro é de São Paulo. Mas por uma questão de ambiguidade, ou uma questão de trazer uma informação adicional, ou uma questão de evitar qualquer que seja dúvida em relação ao livro de que se trata, então nós trazemos uma expressão oracional para particularizar, aliás, para explicar. Então, o livro, estamos a falar do livro somente que o João leu. Então, espero que tenha gostado. Eu só quero observar que nós nem sempre vamos encontrar a posição que, aliás, o pronome que é introduzir as relativas. Nós podemos encontrar onde, cujo, podemos encontrar até vários elementos que introduzem as orações subordinadas relativas. O que importa é que você perceba qual é a sua função na frase. Não olhe somente para o que, não olhe somente para o cujo, onde, como o elemento introdutor das orações subordinadas relativas, mas sim a função sintática, o papel
dessa expressão oracional. Espero que tenha gostado. Ainda adiantamos, vamos publicar outras informações relacionadas com a matéria avaliada no exame, principalmente a matéria mais vulgar nos exames de admissão. Então, esperamos que você possa lançar as suas dúvidas, os seus comentários, se possível, alguns desafios ou ainda alguns exemplos relacionados com essa matéria. Então, oportunamente, nós podemos dar um comentário, podemos responder as perguntas relacionadas com a matéria. Muito obrigado.